Bem-vinda, professora Thelma. Obrigada. É um prazer ter a senhora com a gente hoje na nossa segunda entrevista. Ainda bem que deu certo, né? Nem sabe. Obrigada pelo convite, viu? Imagina. Estamos aqui hoje, então, para discutir sobre o respeito das mulheres na ciência, né? Que é uma área que a gente vê muito homens, né? Uma parcela muito grande de homens do que Sim. mulheres, né? Então, vamos discutir a respeito disso. A professora Thelma, ela tem formação em letras, né, professora? Isso. A primeira faculdade que eu fiz foi letras. Pela PUC, né? Engenharia agrônomica, isso, né? E Isso. tem mestrado em fitopatologia pela Unesp de São Paulo. Doenças de plantas. Hoje ela está trabalhando como professora de inglês, né? Você tem a sua própria empresa e ela trabalha também com marketing digital. Professora, vamos começar, né, com a nossa entrevista. Sim. E eu queria saber um pouco mais da sua trajetória profissional. Queria saber por que a senhora escolheu essa profissão, né? Olha, na verdade, várias profissões, né? Várias profissões. Porque eu escolhi várias. Então, na verdade, foram os caminhos, né, que foram aparecendo e eu fui abraçando. Então, na verdade, a primeira foi aquela primeira que eu escolhi, que eu fui fazer letras, e a intenção na época nem era ser professora, a intenção na época era ser secretária bilíngue. Com um curso de letras eu poderia fazer isso. Aí eu trabalhei um tempo como secretária em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né? E aí depois a gente acabou mudando para o interior. Aí no interior eu tinha, na cidade onde eu morava, uma faculdade de agronomia praticamente do lado da minha casa. E aí eu resolvi ir lá ver o que estava acontecendo lá. Mas eu ainda usava a minha faculdade de letras dando aula num curso de inglês que tinha ali na cidade onde eu estava fazendo a faculdade. Então eu fazia a segunda faculdade, no caso, que era agronomia, e dava aula também de inglês numa escola de idiomas. E aí, depois que eu me formei como engenheira agrônoma, eu fui, obviamente, procurar trabalhar na área, né? Aí eu fui procurar um mestrado, porque eu me apaixonei pela doença de plantas, a fitopatologia. E aí eu fui para fazer um mestrado nessa área, e foi quando eu tive contato com a pesquisa científica, né? Depois, no final, eu acabei saindo da cidade onde eu estava, voltei, e hoje eu tenho 2 empresas, então não estou mais na área da pesquisa, mas deu para ter uma boa experiência. Agora, a escolha, na verdade, é porque quando você escolhe você escolhe principalmente a pesquisa científica, é porque aquele é um mundo muito interessante, né? Você se descobre, na verdade. Você tem ali a sensação de que você é capaz. Então, você é capaz de fazer uma pergunta, você é capaz de pesquisar sobre isso e você é capaz de chegar numa resposta. Então, é muito legal, né? Imagino mesmo. E quando você entrou assim na área da pesquisa, teve algum incentivo, assim, professores, autores, né, livros? Ah, sim. Então, na verdade, quando eu entrei para a área da pesquisa, eu estudava na agronomia, eu ainda era estudante da graduação, e eu tinha uma professora de fitopatologia, que era, assim, porque eu tinha várias áreas para escolher, né? Como todo mundo que está numa graduação, você tem várias matérias e várias áreas para escolher. Mas você sempre tem uma empatia com um certo professor, ou às vezes com a própria matéria, e aí você acaba pesquisando mais sobre o assunto. Então, eu gostava muito das aulas de fitopatologia, eu tinha notas muito boas, e tinha um autor em particular, que era o professor Chukit, e eu estudava nos livros dele. E aí eu vi aquilo e falei, eu preciso conhecer esse cara. Aí eu fui procurar saber se ele estava vivo, se era um autor ainda vivo, sim, e ele estava lá na Unesp. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse cara. Tanto que
quando eu entrei para o mestrado, eu tive outros convites, né, de outras universidades, mas eu escolhi aquela justamente por causa dele. E, no fim, acabei conseguindo ser orientada por ele no meu trabalho. Nossa, que honra! Foi assim, maravilhoso. Quando eu consegui, eu falei, nossa, é a sensação da vitória mesmo. Imagino mesmo. Professor, eu queria saber, quando você estava nessa área, né? Em algum momento você pensou em desistir por conta de ser mulher? Porque acho que nessa época sua foi difícil, né? Essa é uma área, assim, para ter ideia, quando eu entrei na graduação, eu ainda não estava no mestrado, eram 54 alunos e 5 meninas. O restante eram só homens. Na engenharia agronômica, assim, massivamente muitos homens, né? Poucas mulheres escolhem essa área. E, consequentemente, quando você vai para o mercado de trabalho, eu, por exemplo, quando cheguei, eu passei os 4 anos e pouco do curso pensando o que me agradava mais. Porque eu saí de um extremo e fui para o outro. Então, eu, sinceramente, não entrei no curso de agronomia decidida o que eu estava fazendo ali. Eu estava observando para ver o que eu podia fazer de melhor. Quando eu decidi, foi quase ali no final, eu já estava bem decidida mesmo pela área de pesquisa científica. Mas eu vi algumas colegas, e ainda assim, a área da pesquisa, ela se mostra um pouquinho mais aberta para as mulheres do que o campo. Então, as meninas que resolvem ir para o campo realmente sofrem do começo ao fim, né? Então, assim, sofrem porque quando você vai para o campo, você faz uma visita, por exemplo, numa fazenda e você chega ali muitas vezes nem é para o proprietário, né? Para o funcionário, para a pessoa que está trabalhando ali, fala para ele, olha, faça a cova desse jeito, coloque a semente desse jeito. Ele não aceita. Ele não aceita por 2 motivos. Primeiro, que não faz parte da cultura dele ali, né, naquele local, aceitar a opinião de uma mulher. Ele traz as filhas e as esposas debaixo da bota. Segundo lugar, ele não acredita em você, primeiro, porque você é uma mulher. E segundo, porque você é mais nova do que ele. Geralmente, você acabou de sair da faculdade, né? Você vai lá dizer para um cara que há 10, 20 anos faz aquilo que ele tem que fazer diferente, ele não acredita que ele pode ter um resultado um pouco melhor. Então, fazendas que são maiores, é um pouco mais fácil, né? Porque já é um grupo de funcionários. Então, eles têm horário para entrar, para sair e tudo mais. Mas quando você pega propriedades um pouco menores, e que você tem aquele cara que mora ali, que toma conta da fazenda há muito tempo, é mais difícil o diálogo. E muitas vezes é difícil o diálogo também nas grandes empresas. Quando você vai pedir um estágio, né, quando você vai até mesmo pedir um estágio sem ser remunerado, você só quer experiência. Né? Eles dão, sim, preferência aos homens. Isso. E aí, depois eu fui para a pesquisa científica, descobri que lá também não era muito diferente. Né? Então, assim, para entrar, não há esse tipo de preferência. Então, quando você vai se candidatar e vai fazer uma entrevista, ou até mesmo você faz uma prova, realmente vale o seu conhecimento, mas na convivência as coisas são um pouco diferentes. Sim. Você vê os homens com mais privilégios do que as mulheres, assim, claramente. É triste isso, né? Muito triste. E aí a mulher tem que ter um comportamento, não é que ela tem que ter, né? Ela acaba desenvolvendo um comportamento mais agressivo para poder provar que é melhor do que aquele cara. Né? Então, assim, eu fazia coisas que os homens não faziam. E eu fazia para provar que eu era capaz de fazer o que eles achavam que eu era capaz e um pouquinho mais, né? Então, assim, as minhas amostras,
eram às vezes de 100, 150 vasos. Eu trabalhei especificamente com doenças de tomateiro. Então, eu tinha que plantar, né, os vasos e tal. Então, eu carregava carrinho de mão, pegava a terra, plantava. E mais, viu? Os testes que eles fazem com a gente, né? Então, para ver se você é realmente capaz. Testes que muitas vezes eles não fazem com os homens, né? Vai lá, pega o carrinho de mão, põe a terra ali, traz aqui, bota no vaso para ver se você é capaz. Ele não fala a última parte da frase, né? Mas o que sempre tem no pensamento. E aí, nossa, ela é capaz, então ela é merecedora de ficar entre nós. É mais ou menos assim. Então, essa é uma das dificuldades que você acabou encontrando, né? Sim. Você acha que, Thelma, com isso, afetou um pouco sua saúde mental? Porque, nossa, você tem que mostrar que você é capaz. Sim, com certeza. Na época, tanto que eu não voltei para o doutorado, né? Não me arrependo, mas eu não voltei para o doutorado. Para mim, foi um caminho até que melhor. Foi uma decisão muito consciente que eu tomei, mas enquanto eu estava lá, eu tinha planos de ir até o pós-doutorado. E eu não voltei para o doutorado. Eu saí da cidade, para nunca mais voltar. E porque ficou pesado demais. Eu terminei o que eu tinha que terminar, mas eu chegava mais cedo, né, do laboratório, eu saía depois, eu estudava mais para ter as melhores notas. Então, isso foi um desgaste muito grande, inclusive físico, né? Emagreci, tinha queda de cabelo e tudo mais. Eu acho que, assim, a depressão, talvez ela tenha vindo disfarçada, mas eu não percebi, porque eu estava tão ocupada fazendo tudo aquilo, querendo provar o tempo todo, porque muitas vezes você, como mulher, está em atividade, você está fazendo o que você tem que fazer, e você está tão absorta naquilo, você está tão, né, mergulhada naquilo que você está fazendo, você não percebe que você está em depressão. Uhum. Sim. Você está insatisfeita, você fala, puxa, eu estou fazendo esse negócio, mas vamos lá, tem que fazer. Aí você levanta de manhã, vai lá e faz, tal. Porque você não tem tempo para parar para pensar. Se você parar para pensar, você vai perceber que você está em depressão. E aí você só percebe quando afeta o físico, né? E aí, quando começou a afetar a parte física, aí eu falei, não, né? Não estamos aqui para isso. Não há necessidade de tanto. E encerrei. Eu acho que isso afeta muitas mulheres, né? Muitas mulheres mesmo por conta disso. Sim. E no momento é muito difícil, porque assim, hoje eu posso dizer que foi maravilhoso eu não ter voltado para o doutorado, mas na época eu não achava maravilhoso, né? Então você tem um peso a mais, que é tudo aquilo que você sofreu, ninguém vai te entender, porque a reclamação de uma mulher sempre vira uma reclamaçãozinha, né? Porque ela é fraquinha, porque ela é mimada, porque mulher é assim mesmo, isso é coisa de mulher. E então você não pode reclamar, você não tem para quem falar. E aí, quando você toma uma decisão radical, como a que eu tomei, você ainda tem que lidar com os julgamentos. Verdade. Né? E ainda por cima, você se sente culpado porque você não sabe se você tomou a decisão correta ou não. Só depois, com o tempo, que você vai descobrir que foi acertada. Mas naquele período, você não está sabendo se ia dar certo, se não ia. Né? Mas só que assim, o preconceito na área da pesquisa, que é o que nós estamos falando agora, ele é muito, muito grande. A gente via, por exemplo, reuniões, né, de alunos que chamavam professores para o bar e tudo mais, quando só tinham homens. E os professores faziam amizade com os meninos. Então, eles chamavam os meninos para as festas. Não, então, mas tinha uma mulher, mas sim, tinha. Às vezes até eu estava ali na roda de amigos e tal. Mas não era uma coisa
começada ou desenvolvida, vamos dizer assim, por um grupo de mulheres. Então, é visível em todas as áreas, em tudo que se faz ali, tanto o número de professores também, que são professores da pós-graduação, da pesquisa, que é muita maioria homens, né? E se for mulher e negra, piorou, né? É verdade. Aí, é mais difícil ainda. Eu queria falar a respeito disso, Thelma. Assim, apesar, por conta de você ter meio que sofrido isso, né, por ser mulher, e eu queria saber, enquanto mulher e negra. Assim, para mim, na verdade, aquela coisa do preconceito, ela nunca chegou claramente, né? Porque na minha família, a gente sempre levou de que a educação se sobrepõe a qualquer coisa. Então, para as pessoas que olham para mim, que olhavam para mim ali na pesquisa, e até algumas que me olham hoje, elas veem o quê? Uma pessoa que fala inglês com fluência, que é proprietária de 2 empresas, que é formada em engenharia. Então, só que, né, eles colocam todas essas coisas antes da pessoa. Sim, exatamente. Então, como elas vão colocando coisas, porque as pessoas, principalmente os preconceituosos, né, eles procuram coisas para colocar antes da pessoa. Então, se eles não encontram uma casa bonita, um carro bonito, uma roupa bonita, uma graduação, um título, alguma coisa assim, quando eles chegam na pessoa, aí eles desvalorizam. Tem alguns preconceituosos que mesmo com tudo isso ele não consegue aceitar, né? Mas aí é o cara que está no grau máximo, né, da coisa. Sim. Mas a grande maioria das pessoas aliviam o preconceito de acordo com aquilo que elas vão encontrando. Então, quando a pessoa chega em mim, ela me encontra morando numa boa casa, né? Pelo menos eu considero, me encontra falando inglês fluentemente, com uma carreira, com uma história, com várias graduações e tudo mais. Então, quando ela chega com um preconceito um pouco mais aliviado. Professora, eu tenho uma pergunta. Sim. Nesse processo que a senhora teve, esse processo acadêmico, a senhora chegou a sofrer algum tipo de preconceito racial dentro desse processo acadêmico? O preconceito racial, não. Mas um preconceito sempre por ser mulher, né, por não fazer parte daquele grupo. Então, vamos exemplificar. Sim. Notas mesmo, né? Notas que eram dadas por trabalhos que eram feitos, e trabalhos, porque quando você está na pesquisa, você faz aqueles trabalhos de laboratório, né? Que muitas vezes não são trabalhos escritos e tudo mais. Vai lá, monta uma placa lá para ver se nasce a bactéria, qual bactéria que é, enfim, alguma coisa assim. Então, você vai e faz. E muitas vezes o professor vai lá, avalia e tal. Então, as avaliações eram sempre melhores para os homens e melhores para aqueles que eram... E até mesmo, sabe, que a gente viu uma graduação. Então, assim, tinham as mulheres e os homens. Então, as mulheres que eram amigas ganhavam notas melhores das mulheres que não eram amigas, ou seja, naquele grupo era eu, porque eu não era amiga de ninguém ali. Eu cheguei pelas minhas notas, não por indicação de ninguém. Os homens, por sua vez, eram mais valorizados do que todos os outros. Então, assim, mas é uma coisa muito leve, entendeu? E era tão leve que nem eu percebia na hora. Eu achava que não, tudo bem, aqui a coisa é mais dura, é mais difícil, a gente tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, e não percebia. Você não percebe. Muitas vezes a mulher está nesse tipo de situação e pode ter alguém aí assistindo e dizer assim, não é tudo isso, ela está exagerando. Com certeza você não está percebendo o que está acontecendo. Quando você sai e se distancia da situação e você fica fora daquele mundo, aí você começa a perceber. Por isso que muitas vezes as coisas acontecem e elas tomam um vulto, né?
porque a pessoa que estava envolvida não percebeu. Sim. Na experiência que a senhora teve, né, pelo fato de ser mulher dentro da ciência, a senhora, na opinião da senhora, acredita que tem alguma área em específica, hoje em dia, que seria voltada só para as mulheres? Existe isso? Olha, não sei, eu não sei se há necessidade de ser assim também, entendeu? Mas no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo contemporâneo que a gente está, será que tem, por conta desse preconceito que a senhora disse, que existe de fato entre homens e mulheres? Sim, existe. Os líderes são os homens, esse é o fato. Então, o líder, né, o reitor da universidade é um homem. Sim. O líder do departamento é um homem. 90% dos professores são homens. Então, eu, particularmente, só vejo uma solução, assim, é que as mulheres continuem lutando para se tornarem líderes, apesar de toda dificuldade. Então, a partir do momento que você tiver uma mulher, né, por isso que a gente sempre diz, né, que as mulheres precisam estar mais na política. Sim, exatamente. Porque nós somos gerenciados, é essa a palavra, nós somos gerenciados todos os dias e a todo momento por homens. A grande maioria dos políticos são homens. Então, para poder entender o problema, então, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui, as mulheres estão entendendo. Mas eu tenho certeza que deve haver algum homem que não está entendendo, que falou, quanta besteira. Porque ele nunca sofreu. Né? Ele nunca precisou passar por isso, desde criança. Desde criança, ele sempre foi considerado o mais forte, o mais rápido, o melhor, né? Tudo bem que os homens também sofrem uma certa pressão, porque eles precisam ser protetores o tempo todo. Mas, enfim, a vantagem sempre foi dele. Então, ele cresceu sem saber o que é isso. E, como eu disse, as mulheres não percebiam. E, às vezes, não percebem. Hoje, da maneira como estamos lidando com esse problema, mais mulheres estão percebendo. Mas, até hoje, a gente ainda ouve dos homens. Isso é coisa de mulher. Sim. Né? Então, eu acho que a solução, na verdade, nem é procurar eu acho que não existe nenhuma área, e eu vou até mais além, vou sair um pouquinho do assunto da pesquisa científica e vou falar quando eu decidi ser professora de inglês. Né? Eu decidi sair da agronomia e sair da pesquisa científica e voltar a trabalhar com o inglês. Eu ouvi por muitos anos as pessoas dizendo, mas tá bom, você dá aula de inglês, o que mais que você faz? Você trabalha fora? Tipo, né? Eu dou aula na minha casa. Então, assim, demorou muito tempo, muitos anos para as pessoas perceberem que aquilo era uma empresa. Hoje ela é uma empresa com nome, com registro e tudo mais. Mas até hoje existem pais de alunos, homens, né, principalmente, que olham para mim como uma pessoa que está em casa e que tem uma hora vaga e resolveu dar aula para o filho dele. Ele não enxerga como uma empresa. Eu já cheguei a ouvir de um homem o seguinte, nossa, que logo legal. De onde você tirou? Esse logo é meu, essa marca é registrada. Nossa, parabéns, parece profissional. Não está falando para ele, filho, não parece profissional, é profissional. Né? O que a senhora sente quando a senhora se depara com esses tipos de preconceito? Eu sinto pena da pessoa. Porque é uma ignorância tão grande que não adianta você explicar. E como eu sempre digo, você não pode deixar de lutar pelos seus direitos. Sim. Mas não perca seu tempo explicando. Eu não vou explicar para uma pessoa que tem preconceito, né, que vê a mulher como uma coisa menor, que ela está errada porque ela não vai entender. Mas eu vou lutar pelos meus direitos. Se eu tiver o direito de processar, e o processo, nunca precisei fazer isso, mas se eu tiver o direito de processar processo, se eu tiver o direito de discutir com a pessoa
de uma maneira educada, obviamente, eu discuto, mas eu não vou tentar mudar a cabeça dela, porque eu sinto pena dessa pessoa. Né? Ela precisa evoluir, ela precisa... É um caminho muito longo. Então... Na opinião da senhora, professora, a gente vivenciando enquanto mulher tudo isso que a gente sofre, como a senhora... eu sei que a senhora disse umas possíveis soluções, mas qual seria o ponto cruz, a chave que o nosso sistema capital, esse nosso sistema que é composto majoritariamente por homens, é um sistema patriarcal, só homens que são os poderosos, só. Como é que a gente... Como que poderia ser feito? Lutar contra isso, para mudar? Sim, além dos movimentos que a gente tem, esses movimentos sociais, esses protestos, sim, nós, enquanto professores na área da ciência, enquanto mulheres, como a gente poderia lutar contra isso? Conhecimento. Sim. O conhecimento. Estudo, estudar. Eu não sei se eu devo usar a palavra infelizmente, mas não há outra maneira que não seja com muito trabalho, muito estudo, muita eficiência e muito sangue no olho. Verdade. Então, assim, muito sangue no olho. Estar atento o tempo todo. Então, eu sempre estive atento, embora eu não estivesse percebendo aquela pressão toda, mas eu estava sempre atenta por defender o meu território. Parecia um cachorro treinado. Entendeu? Então, assim, quem tentava, e até hoje eu sou assim, quem tenta invadir o meu território vai ouvir. Uhum. E a partir do momento que você tem conhecimento, então, por que eu não me sinto inferiorizada por essas pessoas que têm preconceito contra negros, mulheres, tudo mais? Porque eu me sinto superior a ela. Sim. Porque eu consegui e eu consigo fazer coisas que ela muitas vezes não consegue. Então, assim, para mim, dane-se se o cara é milionário. Sim. Eu quero saber se ele consegue sentar, conversar comigo sobre qualquer assunto. Então, assim, conhecimento. Você não ter medo das coisas. E aí você mostrar que você é capaz. Aí não tem quem vença. Não há quem vença. Certo. Tanto que nós temos exemplos, né, de mulheres que conseguiram vencer desde muitos anos atrás, mulheres que conseguiram vencer o preconceito, baseado no quê? Na beleza? Não foi. Não. Né? Baseado no quê? Na riqueza? Não foi. Também baseado no conhecimento. Sim. O conhecimento é a base de tudo. Certo. Dentro dessa nossa área de pesquisa, nesse campo acadêmico que a gente tem, a senhora acredita? O que a senhora pensa sobre em relação a processos seletivos, por exemplo, onde a gente vê nitidamente que os primeiros lugares sempre são concedidos para os homens. A gente, enquanto mulher, pode ter a mesma pontuação, mas quando chega para a classificação, eles são os primeiros. O que a senhora pensa sobre isso? Então, novamente, eu insisto no conhecimento, porque eu tenho um exemplo que é real. Quando eu cheguei para o processo de seleção do mestrado, deixa eu me lembrar, eram 16 vagas. 16. E o mundo queria fazer pesquisa naquele departamento. 16 vagas, na verdade, 16 candidatos seriam selecionados, mas vaga existia apenas uma para trabalhar com bactéria, 2 vagas para trabalhar com vírus e um fungo, e uma vaga para trabalhar com vírus. Ou seja, daquelas 16, foram selecionados apenas 4 candidatos, mas ninguém sabia disso. Sim. A gente só sabia que tinha 16 vagas. Então, todos os candidatos achavam que iam entrar 16 pessoas, o que já era pouco. O meu orientador olhou para mim, até hoje eu me lembro claramente, ele falou, você só vai entrar porque você tem ótimas notas, porque eu tinha, assim, 9,9, 10, né? E em todas as matérias, e principalmente em fitopatologia, você tem notas
maravilhosas, porque você fala inglês fluentemente e porque você termina tudo que você começa. Porque pelo meu currículo ele viu todos os cursos que eu fiz, do começo até o final, nenhum deles eu parei no meio. Então, ou seja, foi a minha qualificação. Se eu não tivesse aquelas notas, se eu não falasse inglês com fluência, e ele precisava de mim, porque em todos aqueles candidatos, apesar de ter um monte de homem, né, vamos dizer bem a palavra, tá cheio, tinha muitos homens, muitos meninos se candidatando, não apareceu ninguém falando, lendo, escrevendo inglês com fluência como eu. Eu tinha certificação já na época, tal, tanto que eu entrei para o mestrado e não precisei fazer aquela prova de certificação de inglês, né? Porque eu já tinha. E ele precisava de mim, porque ele tinha lá uma pesquisa que estava engavetada, porque ele não tinha conseguido até então uma pessoa que conseguisse ler em inglês, falar, se precisasse telefonar para alguém fora do país. Então, ele tinha um suporte. Tanto que os outros estudantes que estavam nos outros departamentos, muitas vezes pediam socorro para mim, porque tinha livros para ler em inglês, eles não conseguiam ler, e eu não tinha esse problema. Então, assim, eu repito que é a qualificação. Aí assim, você consegue vencer. Né? Com certeza. Sem conhecimento, a gente não consegue ir para frente, ainda mais no sistema que a gente vive. A gente já é taxada pelo nosso gênero feminino, por sermos mulheres, né? Pela cor da pele, infelizmente, também é levado em consideração. Então, eu acredito também que a nossa maior arma é o conhecimento. Sem ele, a gente não consegue. A senhora teve alguma experiência fora do Brasil? Ou não? Não trabalhei fora do Brasil, não tive nenhuma experiência. A não ser na época que eu estava fazendo a pesquisa, que eu tinha contatos com pesquisadores fora do Brasil, por causa da pesquisa, né? Eu estava trabalhando com uma bactéria que tinha vindo da Califórnia para o Brasil, num lote lá de tomates, então a gente tinha alguns contatos. Mas fora eu não cheguei a trabalhar. Com essa pesquisa, você teve alguma bolsa, né? Ajuda financeira? Eu tinha bolsa e foi bem interessante. Quando eu cheguei com a cabeça de estudante, né? E eu queria fazer um tipo de pesquisa que era uma pesquisa, assim, sem pensar em agrotóxico e tudo mais. E eu fui convidada, né? Assim, vamos dizer assim, para não dizer que eu fui pressionada, a fazer uma pesquisa patrocinada por uma grande empresa de agrotóxicos. Porque a empresa banca, né, até hoje, algumas pesquisas ali dentro da universidade, dá essa bolsa, não a bolsa, né, mas ela patrocina. E aí, né, a conversa foi assim: você quer uma bolsa? É possível, mas tem que ser essa pesquisa aqui, não essa que você quer. E aí eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos saber qual é dessa bactéria aí. E eu tinha bolsa do CNPq na época. Muito bom. Eu era bolsista. Mas o que não, assim, no final das contas, muitas coisas que pesaram, e a principal delas foi o financeiro. Talvez eu até tivesse continuado, que hoje eu sei que não seria uma boa ideia, mas se não fosse pelo fator financeiro. A bolsa é muito pequena, até hoje, né? Tanto para mestrado, doutorado, como pós-doutorado também, e aí o fator financeiro realmente não compensava, não dava para segurar mais. Isso foi um dos grandes fatores que me fizeram decidir por não fazer mais a pesquisa. Mas, olha, assim, apesar de tudo, tudo tem o seu lado bom, também não é só, né, só coisas ruins. Vale muito a pena. Então, eu até acho que o fato de algumas pessoas, nesse momento, deve ter muitas pessoas que falam, puxa, eu estou sofrendo isso. Que eu já cheguei a conversar com mulheres que estão na pesquisa, que estiveram na pesquisa e que relatam as mesmas coisas
em outras universidades que relatam as mesmas coisas que aconteceram comigo. Mas quando você pensa nos resultados que você tem, no processo da pesquisa, você fala, compensa tudo. Então, é como tudo na vida, né? Então, você tem, como eu já disse, até na área do inglês, eu percebo, né, alguns momentos preconceituosos, mas vale a pena por cada aluno que sai daqui falando inglês fluentemente, por cada trabalho bem feito que a gente faz. E a mesma coisa na pesquisa. Vale muito a pena, é muito legal. Eu, sinceramente, se fosse mais valorizado, né, se não fosse o fator financeiro, eu até voltaria a dar uma brincadinha na pesquisa científica. Você tocou num assunto que eu queria te fazer uma pergunta agora. Por conta da bolsa ser pequena, né? Infelizmente, né? O governo não investe muito na educação. E agora é pior ainda, né? Eu ainda peguei uma fase boa. Não investe na pesquisa de jeito nenhum. E eu queria saber da senhora, você acha que esse fator influencia outras mulheres a não querer participar? Não querer fazer ciência, não querer fazer pesquisa? Com certeza. Né? Você receber R$1.000 e poucos por mês para fazer mestrado é uma brincadeira, de muito mau gosto. Sim. Né? Então, tem muita gente que diz assim, mas você está só estudando, pelo amor de Deus. Não, gente. Não é bem assim. Quando você vai para a pesquisa, você estuda e trabalha. Com certeza. E muitas coisas que estão na sua vida aí no dia a dia vêm de lá daquela pesquisa, que só ganhou R$1.000 e poucos por mês. Sim. Né? Eu digo 1.000 e poucos porque eu não sei quanto está a bolsa de mestrado hoje, mas não deve estar passando disso, não. Não, tá meio pouquinho mesmo. 1.000 e pouco. Você chega no máximo, acho que em R$3.000 e poucos para fazer um pós-doutorado, que você tem que estar em outro país. Sim. Né? Então, assim, é absurdo. Não tem como. Se você se forma e vai trabalhar para uma empresa, você não vai ganhar R$1.000 e poucos. E ali, eu, por exemplo, como eu era bolsista, eu era proibida de trabalhar. E mesmo que eu quisesse, nem tinha tempo. Porque era das 5 da manhã até 9, 10 horas da noite, Natal. O meu orientador dizia assim, as bactérias não sabem quando é Natal, porque quando você coloca na placa, 24 horas são 24 horas. Não importa se vai cair no dia 25 de dezembro, 24 horas depois você tem que estar lá para ver o que aconteceu no microscópio. Então, as pessoas do lado de fora, elas não sabem disso. E aí é que eu sempre digo, a ciência, a pesquisa precisa mostrar para as pessoas o que acontece dentro dos laboratórios. Sim. Porque é um mundo muito fechado que os homens fecharam. Sim. Os homens fecharam. Eles não querem mostrar. Pelo menos não queriam, né? E aí, as pessoas lá de fora não têm noção. Nós vimos agora, né, com a história do Covid, que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Então, eu sempre digo, falo, olha, a minha passagem pela pesquisa científica foi maravilhosa, porque eu sei que é um vírus. Eu já cheguei a discutir com pessoas, e aí é que eu digo, né, é quando você tem que falar mais alto. Eu falei, olha, sim, meu amigo, você já viu um vírus no microscópio? A pessoa, não. Eu falei, então, eu já vi vários. Então, não discuta comigo. Não discuta comigo, porque eu sei o que eu estou falando. Eu li vários artigos científicos, eu estive dentro de um laboratório. Era vírus de planta. É vírus. Sim. Né? Sim. Então, a gente sabe pelo menos os princípios de um comportamento de um vírus, de uma bactéria e de um fungo. Eu sei, você não sabe. Né? Parece aquela propaganda, eu tenho, você não tem. Eu sei, você não sabe. Né? Então, assim, os homens fecharam muito, acredito, né, para fazer daquele território um reinado. E, como consequência, a sociedade não tem a mínima noção do que seja fazer uma pesquisa. Sim, exatamente. Vamos pesquisar. Quanto tempo demora?
quais são os materiais que você usa, que você tem que estar lá de noite, sim, enquanto ele está dormindo, você tem que estar lá dentro do laboratório olhando, porque você tem horas, 12 horas na placa, 24 horas na geladeira, você tem os prazos, que você não tem dia, não tem hora para fazer aquilo, que você tem que ler muito, estudar muito, pegar informação de um, informação de outro, conversar com um, conversar com o outro, para chegar a uma conclusão. As escolas precisam, agora é uma questão de urgência, sim, porque, né, vai acontecer mais alguma coisa aí, que a gente já sabe, é uma questão de urgência, entender qual é o processo, como é que faz uma vacina. Ninguém até hoje viu. Eu Sim. sei, vocês sabem, porque nós estamos na pesquisa, mas a população não sabe. Quanto tempo demora? Por que não faz reality show dentro de laboratório? É muito mais interessante você acompanhar o dia a dia de um cientista para você ver como é que é. O cara chega no laboratório de madrugada. Quantas vezes a gente chegou a ficar até meia-noite, 1h da manhã lá? Porque tinha que fazer, refazer, não deu certo. Desandou, pega tudo de novo. 300 vasos para você poder fazer um levantamento estatístico, cálculos. Eu tenho uma pergunta, professora. Sabe? Oi. A senhora acredita, na sua visão, que a ciência, ela pode continuar progredindo sem a participação das mulheres? Tem como a ciência progredir sem a nossa ajuda enquanto mulher? Não, nada progride sem a mulher. Desculpem os homens, né? Aliás, nada progride sem os dois, né? Sim. Eu acho que, inclusive, é isso que está faltando, porque também, imagina, se você tirar todos os homens e deixar só mulheres liderando, só mulheres fazendo isso aqui, só mulheres fazendo, também não vai dar muito certo. Sim. A gente precisa de pessoas preparadas, independente. O que é necessário é que se entenda que o sexo da pessoa não importa. Não importa como ela se veste, não importa nada. Importa o quê? A postura que ela tem diante do compromisso e o conhecimento que ela traz. Sim. Né? Porque é óbvio, em algumas situações você precisa ter uma certa postura. Então, a gente até brincava, falava assim, o pessoal da agronomia bebe muito, né? Que o pessoal que faz a graduação, muito churrasco. Depois que você vai para a pesquisa científica, você para com isso, né? Porque é uma postura que não condiz com a sua responsabilidade do momento. Você não pode chegar num laboratório de ressaca, bêbado, chega, acabou. Você pode até fazer a sua prova de ressaca, porque é a sua prova, mas na pesquisa não, envolve muita coisa. Então, diante de postura e conhecimento, não importa o sexo, gente. Sim. São os dois. E por que as mulheres estão... Então, agora explicando para o homem, né, que está assistindo. Por que as mulheres estão lutando por isso? Porque elas são minoria. Por tantos anos sendo podadas e sendo assim, proibidas até, né? Hoje impedidas de fazer o que querem fazer, o que são capazes de fazer, então faz muito sentido a luta para que nós cheguemos a um número igual de homens e mulheres trabalhando, produzindo e trazendo benefícios para a sociedade. No final das contas, é isso que a gente precisa. Sim. A nossa luta sempre vai ser constante enquanto mulher. E eu acredito, né, professora, que não é nem só aqui no Brasil, é no mundo. No mundo. A gente vê o caso que está acontecendo atualmente, né, lá no Afeganistão, por exemplo. Tudo que está acontecendo, onde as mulheres, as crianças, elas estão... lá a luta é maior ainda, né? Com certeza. A gente tem o caso da Malala, onde lutou para estar dentro da ciência, para estar dentro ali da educação, poder estudar. E hoje, infelizmente, se encontra ela e todas as outras mulheres daquele país totalmente desesperada, porque, infelizmente, qualquer coisa que acontece
no nosso sistema acaba afetando primeiramente a gente. A mulher, sim, porque estamos em menor número, né? Sim. Estamos com menos armas, digamos assim, né? Para lutar, porque sempre fomos podadas, Sim. mas é o que eu digo, não pode haver o desânimo. Então, Sim. nós aqui, particularmente no Brasil, já conquistamos algumas coisas. Sim. Muitas, aliás, né? Sim. Então, é partir daqui para frente, sempre embasados nos pilares da postura e do conhecimento. Sim. E seguir, né? Sim, sim. Professora, mudando da água para o vinho, como que a senhora conciliou o seu processo acadêmico, toda essa parte com a família? Como que a senhora conseguiu conciliar uma coisa com a outra? Para mim não era tão difícil, porque eu sou solteira, né? Então, moro com minha mãe, e aí não era tão difícil assim. Mas eu via muitos casos de mulheres que estavam fora de casa, até mesmo porque moravam em outros estados. Então, quando você está na universidade, nessa área de pesquisa, você tem muitas mulheres, homens, enfim, que não são daquele estado propriamente. E aí é quando eu digo, né? Muitas pessoas deixaram de passar o Natal com a família porque tinham que esperar aquelas 24 horas, né, para poder analisar o trabalho, e sabia que no Natal não ia poder estar lá. A senhora já aconteceu com a senhora de abdicar alguma coisa sua, pessoal, para dar preferência para o seu trabalho? Ah, sim, várias vezes. Então, enquanto eu estava na pesquisa, na verdade, quando eu penso hoje, eu não tinha vida pessoal. Era só pela pesquisa. Porque eu tinha que estudar mais que todo mundo. Eu tinha que mostrar mais que todo mundo. Então, 24 horas por dia, acho que até dormindo mesmo, eu só pensava na pesquisa. E os familiares, a mãe da familiares, senhora, assim, compreendiam, né? A família compreendia. Mas era final de semana estudando, final de semana fazendo pesquisa, à noite fazendo pesquisa. Foram 2 anos assim. E acredito, e outros até em situação pior, porque eu, pelo menos, eu estava em casa, né? Então, tinha a minha presença, mas outros estavam em repúblicas, ou estavam morando sozinhos, e a família em outros estados. Então, abriram mão da convivência com a família muito mais do que eu, né? Sim, sim. A Lívia, tem mais alguma pergunta, Lívia? Não, você quer fazer mais alguma? Eu tenho mais uma só, professora. Pode fazer. Da senhora. Não, pode falar. Por conta de sermos mulheres, a senhora já sofreu algum tipo de assédio por ser mulher nesse processo do trabalho? Vamos falar a verdade, acho que não tem nenhuma mulher que não tenha uma história para contar, né? Verdade. Gente, acho que não tem, assim, desde adolescente, de assédio no ônibus. Nossa, muitas histórias. Muitas. Como que a senhora lidou com as situações? Bom, no começo eu corria mesmo. Sim, de fato. Teve um episódio, quando eu trabalhava como secretária, que eu tinha um chefe que ele não me dava paz, meu Deus. E, literalmente, um dos dias eu tive que correr. Mas, deixando da brincadeira, falando sério agora, é sempre com uma postura, né? Então, qual que é a arma que você tem como defesa? Eu, pelo menos. Você começa fingindo que não está entendendo. Sim. Até que chega num ponto que você precisa olhar nos olhos da pessoa e dizer, olha, passou do ponto, né? Não é bem assim e tudo mais. Mas, graças a Deus, eu não tive problemas mais sérios, né? E, na verdade, nunca tive que chegar a esse ponto e dizer, olha, pare com isso, porque... mesmo fingindo que não estava entendendo, dizendo alguns nãos, deu tudo certo. Nunca fui pressionada a ponto de dizer, você fique comigo, senão você não vai conseguir
ir pela sua carreira fora, nunca aconteceu isso. Mas se acontecesse também, eu saberia já qual é a resposta para dar. Mas acontece, sei de casos, inclusive de amigas minhas que saíram da graduação e foram trabalhar em fazenda. E eu tenho, inclusive, uma amiga que saiu fugida de madrugada porque ela era pressionada pelo filho do fazendeiro onde ela estava trabalhando. Então, ela teve que pegar o carro e literalmente fugir. E não quis mais, obviamente, né? Não quis mais trabalhar nessa área. Aí ela foi procurar a área de pesquisa, porque a área de pesquisa é considerada mais amena, né? Porque professores, pesquisadores e tudo mais. Dentro da universidade, eu nunca soube e nunca percebi. Mas acredito que tenha, porque sempre tem, né? Sim. Mas não me parece, pelo menos, tão explícito assim, né? Entendi, professora. E sobre brincadeiras sexistas, assim, a senhora já presenciou algum tipo delas? Sempre, né? Sempre. Mas sabe uma coisa interessante? Eu acho que hoje em dia nós estamos mais alertas a isso, né? Sim. Então, antigamente você ouvia, alguns anos atrás, antigamente que eu falo, não é muito mais do que uma década, não. Sim. Você ouvia assim, tá nervosa, tá na TPM, não sei o quê, isso é coisa de mulher, tal. Você deixava passar, você nem tinha reação, não provocava nenhum sentimento. Hoje, graças à informação e aos movimentos e tudo mais, as mulheres estão mais alertas, né? Estão mais prontas a responder. Sim. Então, com certeza, esse tipo de comentário sempre houve, mas a gente não tinha a consciência para reagir. E, digo mais, até acabava fazendo com outras mulheres, né? Sim, uma mulher exatamente. com outra mulher, até fazia com outras mulheres. Então, muita coisa mudou. Existiam, por exemplo, tinham seriados que eu assistia, que eu achava ótimo, e que o outro dia eu fui até assistir um, eu falei, gente, como eu assistia aquilo e achava bom? Sim. Né? Aí você começa a perceber, né? O cara extremamente machista, a mulher tirando o sapato do cara, dando um drink, né? No filme americano, você fala, nossa, como é que eu achava aquilo bom? Então, por isso que eu falo, conhecimento liberta, né? Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que devemos investir na educação, lutar por ela. Educação, tem que lutar sempre pela educação, pela informação, porque é isso que liberta as pessoas. Não importa qual seja a sua classe social, não importa qual seja a cara que você tenha, não importa qual seja a roupa que você vista, mas o conhecimento é uma coisa que você leva com você para qualquer lugar e que abre portas. Porque é como eu disse, né? Os preconceituosos procuram itens para classificar você. Sim. E quando ele encontra o conhecimento, ele não consegue lutar contra isso. Sim, exatamente. Isso é muito nítido na sociedade que a gente vive, com as pessoas que a gente vive muitas das vezes. Isso é muito forte. Então, é isso mesmo que a senhora disse, conhecimento liberta, é algo que a gente leva para a vida, ninguém consegue tirar isso da gente. E ele é muito forte, né? Qualquer luta... conhecimento, a gente consegue combater de frente. Exato. Você consegue falar com a pessoa, você consegue discutir, você consegue colocar a sua opinião, né? Sim. E você, muitas vezes, você consegue até convencer. Sim. Porque ainda existem pessoas que querem aprender. Então, você consegue até convencer, né? Sim, ainda bem que tem. Ainda bem. Tem mais alguma pergunta, Laura? Não tenho mais nenhuma pergunta, professora. Então, que pena. Eu queria... Na verdade, eu tenho mais uma só. Então, eu queria saber se a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres que sonham em entrar no ensino superior, seguir a área da ciência, da tecnologia, da pesquisa. A minha mensagem é sempre a mesma, aquela que eu disse do começo ao fim. É difícil para tudo, absolutamente tudo. Não existe nenhuma área que você pense agora e que você ache que vai ser mais fácil.
Você vai enfrentar preconceito na educação física, você vai encontrar preconceito na área, em qualquer área para ser professora, que é considerada uma profissão de mulher, né? Sim. Mas você vai encontrar preconceito, sim. Se você quiser ser professora primária, que é mais um número maior de mulheres do que homens, você vai encontrar uma situação de preconceito. Então, não importa a área, não importa o que você faça, mesmo que você decida não fazer nada da sua vida, estude. Tenha conhecimento. Se tiver dúvida de alguma coisa, pesquise. E tudo que você quer saber, existe um especialista para te explicar. Procure um especialista. Não acredite em qualquer pessoa. Procure um especialista da área. Você quer pintar sua casa? Chama o pintor, não chama o seu primo, que não é pintor. E é a mesma coisa. Se você quer saber alguma coisa sobre aquilo, não leia notícias que não são confiáveis. Procure um especialista falando sobre aquilo. E ouça vários, porque, né, muitas vezes, para você poder ponderar, para você poder tirar uma ideia daquilo. Estude, porque conhecimento liberta. Professora, eu queria agradecer pela sua participação. Imagina, eu que agradeço vocês, gostei. Fiquei muito feliz de ter dado certo, né? Fiquei marcando, não ia, mas ainda bem que deu. Deu super certo. Obrigada por ter participado do nosso projeto, né? Que é o Show de Física. Foi uma honra, porque a senhora, eu sei que você motiva muitas pessoas, né? Me motivou também, me motiva, porque você estava dando aula de inglês para mim, né? E eu sei que você, assim... Ai, eu sou apaixonada pela senhora. Desculpa, mas sou apaixonada pela senhora. Obrigada. Mas eu agradeço demais por você ter lembrado de mim, por essa oportunidade de poder falar com as pessoas, e espero que a minha mensagem incentive as mulheres a se informar, a ter força para seguir e nunca deixar de lutar, porque a gente acaba vencendo sempre. Sim. Parece que não, mas a gente ganha. Sim. Ganhamos sim. Com certeza. A gente só tem que se unir, meninas, mulheres. Sim, exatamente. Aquela velha frase que a união faz a força, tem que se unir. Com certeza, com certeza. Pelos direitos. E obrigada também, viu, professora? Imagina, obrigada. Obrigada a vocês. Dá para tirar um print, Lívia, da gente? Já. Você quer tirar? Consigo, vai. 1, 2, 3 e... Aí, foi. Foi. Obrigada, Thelma. Obrigada a vocês. Tchau, professora. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Você derruba aí, Lívia, a reunião? Peraí, vou. Aí. Foi, Thelma. A Thelma não saiu ainda. Aí. Saiu? Vou encerrar a transmissão.